Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E durante o inverno aumentam as chances de se contrair o vírus da gripe. Um dos tipos mais perigosos e conhecidos é o H1N1. Neste ano aqui no Brasil a doença já matou mais do que o ano passado inteiro. São 1.121 mortes confirmadas em todo o país. Por isso chegou a Juiz de Fora um exame com a intenção de oferecer um diagnóstico mais rápido e preciso da doença. E hoje você vai saber como funciona esse exame aqui na mesa de debates. Para isso trazemos a bioquímica Ana Beatriz Cota. Ana, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Para a gente começar a nossa conversa, como que esse exame é realizado? O exame é realizado através da coleta de secreção nasofaríngeo ou orofaríngeo, de preferência nasofaríngeo. Coleta simples com suave, introduz dentro da região nasal e dali por diante é realizada o teste sorológico. Né? Não é coleta de sangue nem nada, é menos invasivo, né? Então é mais fácil de fazer, na criança principalmente, que é mais complicado, e o diagnóstico é rápido, é um diagnóstico de uma pré-triagem. A partir dele você passa a fazer outros tipos de exames mais específicos, que são os preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que é por reação de PCR, que é um exame mais demorado e mais preciso. Tá? Mas a pré-triagem ela é essencial para você já entrar com o tratamento, já que o tratamento deve ser iniciado nas primeiras 48 horas. Ana, existe muita confusão sobre o que é gripe, o que é resfriado, não é? Como é que você pode esclarecer para o nosso público aqui a diferença para a pessoa se preparar para saber que tipo de exame que ela vai fazer? O resfriado, ele é você tem os mesmos sintomas da gripe, porém mais brandos. E na maioria das vezes não tem a febre. Tá? E quando ela aparece, ela é em temperatura mais baixa. Né? A gripe não, ela é os sintomas duram menos tempo do resfriado, né? De 2 a 3 dias. O da gripe, ele dura mais ou menos de 4 a 5 dias, a febre é acima de 38 graus e a transmitibilidade dela é muito maior pelos vírus serem muito mais fortes, né? Entre aspas, assim, da pessoa acometer a gripe. E como a pessoa pode, assim, se ele pega de um lado para o outro, como é que ela deve se portar para fugir disso? Tá, a transmissão ela é por aerosol, então é espirro, é gotículas, eu falando com você aqui, né, se eu tivesse gripada ou resfriada eu posso transmitir, né? Então são as precauções de saúde básica, né? Precauções de saúde é não colocar a mão para tossir, sempre tossir com o antebraço, né? Espirrar com o antebraço, que é a forma higiênica melhor. Passar o álcool gel, fazer asepsia com álcool gel a 70%. As regras usar lenço de papel descartável, sempre lavar as mãos em tudo que se vai fazer antes e após, né? Então, são precauções básicas mesmo, evitar aglomeração de pessoas quando você estiver gripado ou resfriado, porque você transmite muito fácil, né? Principalmente na hora de tossir e espirrar, nunca colocar a mão na região nasal ou da boca, porque instantaneamente você pega um copo, você pega uma maçaneta de uma porta, né? Então você tem que evitar isso. São as etiquetas de saúde que a gente chama, né? No princípio do inverno, nós somos aí abordados aí por várias campanhas da vacinação contra a gripe. E o que se falar é que o vírus ele é mutável, né? Então, por isso que deve ser todo ano refeita a vacinação. Isso. Nunca se chega a uma vacina perfeita? Não. Como é que você pode explicar Porque esse processo? A vacina ela dura mais ou menos de 6 a 12 meses, por isso que ela é feita todo ano. E ela é feita com as cepas que tiveram mais, epidemiologicamente falando, tiveram maior número de casos no ano anterior. A partir daquelas cepas, elas são, aí o Instituto Butantan aqui no Brasil, que faz junto com um laboratório privado, que é o Sanofi Pasteur,
que fazem a vacina para o Ministério da Saúde. Então, elas pegam, por exemplo, esse ano de 2016, que a gente está com foi a vacina trivalente. Pegou que foram os 3 vírus do ano passado que tiveram maior número de casos. Então, esse ano, essa vacina vai ser realizada, foi fabricada com essas 3 cepas. Ano que vem, se tiver esse ano maior número de outros casos de outros subtipos, aí ano que vem a gente vai ter um outro tipo de vacina. E a duração dela é essa que eu te falei, são de 6 a 12 meses que o seu organismo responde a essa vacina. No caso do Neolab, que é o laboratório que você representa, ele descobriu ou ele teve acesso ao exame que, na realidade, descobre o processo de identificação do H1N1. Você poderia explicar como é que é esse processo? Esse exame é um exame comercializado, né? Nós lá estamos aptos a realizar. Ele detecta os tipos H1N1, que é a influenza A, H1N1, a influenza B e a influenza não subtipada. Né? Então, você faz uma abordagem, uma pré-triagem desses 3 vírus que mais acometem a população. E, a partir dali, se o médico achar que tem necessidade de fazer a confirmação do diagnóstico, aí ele parte para a dosagem através do PCR, tá? Que é uma biologia molecular, né? É um teste mais específico. E é o que a Organização Mundial preconiza para evidenciar os casos epidemiológicos. Existe alguma contraindicação, alguém que não pode fazer esse exame? Não, não tem. E para quem seria mais recomendado? São as pessoas de grupos de risco, né? Quais são as pessoas de grupos de risco? São crianças abaixo de 2 anos, de 2 a 5 anos, mais ou menos, mais ou menos o que pega a vacinação mesmo. São gestantes, porque o sistema imunológico já cai normalmente com a gravidez, então ela sentiu algum desconforto, suspeita de gripe e tal, ela já deve fazer esse tipo de exame para evitar a internação, a hospitalização. São adultos maiores ou iguais a 60 anos, né, os imunodeprimidos, pessoas com síndrome de Down têm uma grande propensão, né, pacientes diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, todos esses pacientes eles têm um maior número de propensão a adquirir a doença. Tanto é que são as mesmas pessoas que têm preferência para fazer a vacinação, quando tem a campanha do governo, né? Pessoas do sistema prisional também, porque tem um aglomerado de pessoas, né? Então você faz o isolamento daquela pessoa que está com a suspeita para não ocorrer a disseminação, porque ela é muito fácil de ocorrer. As pessoas estão ficando mais fragilizadas, porque hoje tem Zika, tem chikungunya, H1N1, a gente não ouvia isso, parece que a meningite está voltando. Existe alguma questão alimentar, algum processo que está... Tem, da parte do tratamento que a gente pode evitar, tirando essa parte de higiene mesmo, de precaução, é uma alimentação saudável, né? Porque você vai ter seu organismo com os anticorpos ali em pleno vapor para poder te defender, e hidratar. Gripe, principalmente, né? Um resfriado, você tem que estar sempre hidratado, né? É o mesmo caso da dengue, da chikungunya. A hidratação é uma coisa importantíssima, né? Qualquer virose em si. Uhum. E agora, por que esse diagnóstico ele é mais rápido, né, do que o outro tipo de exame? Por que esse exame necessariamente tem um diagnóstico mais rápido? Não, porque é a metodologia. Uhum. É um método mais fácil, por ele ser uma pré-triagem. Ele não é o diagnóstico definitivo para saber qual a cepa mesmo, é por biologia molecular e é um teste mais demorado. Uhum. Escuta, e o índice de mortalidade? Tá, ele aumentou, né? Foi falado ali para você. Hoje a gente está, em média, mais ou menos, são 1.400 casos de pessoas que vieram a óbito por H1N1 no Brasil. Né? A região sul-sudeste são as mais acometidas. São Paulo, principalmente pelo volume de pessoas
é a que tem maior número de casos. Em Minas Gerais, nós tivemos, saiu a estatística agora na sexta-feira, nós temos 194 casos confirmados de H1N1, com 59 mortes. Então, é um número expressivo. Na nossa cidade, nós tivemos um caso confirmado de óbito por H1N1. Na região de Cataguases, também tivemos um caso de H1N1 que veio a óbito. Então, é um caso... Por isso que o governo faz a campanha, por isso que nós temos a campanha de vacinação, porque ela, se não for tratada a tempo, não for feito o diagnóstico a tempo, ela realmente, o paciente chega a óbito, né? Porque ela pode vir, o paciente ele adquire uma pneumonia pelo vírus e aí o prognóstico não são dos melhores, né? Agora, eu queria que você explicasse novamente essa questão de... Consegue especificar outros tipos também, né? Não é só o H1N1, consegue especificar qual tipo do... Temos, mas essa especificação ela é mais feita a nível epidemiológico. Tá? Hoje nós temos 3 laboratórios que são referências, que são referência no Brasil, que a Organização Mundial de Saúde reconhece, que é o Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é referência nacional, o Adolfo Lutz, aí vem as referências regionais, que é o Adolfo Lutz em São Paulo, e o Evandro Ribeiro, que é Evandro César, que é Instituto Evandro César em Belém, no Pará. Então, eles são a referência, eles é que fazem um estudo epidemiológico do Brasil para ver a vacinação que vai ser produzida pelo Instituto Butantan no próximo ano, o número de casos que fazem a subtipagem dos vírus, né? Hoje a gente tem mais o H1N1, da influenza A, né? Influenza A, que mais acomete no Brasil, ainda é o H1N1. Tá? E a gente tem a influenza B, que também leva alguns casos ao óbito, mas a pandemia mesmo é a influenza A. E a influenza C, que acomete mais crianças, mas é uma síndrome respiratória mais branda. Nossa conversa com a Ana Beatriz vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com a bioquímica Ana Beatriz Cota, sobre o exame que permite diagnóstico em H1N1. Agora, queria que você falasse a sua opinião sobre a questão da evolução no combate à gripe, né, ou H1N1, que você tem observado, assim, né, existem novos métodos como esse exame, né, como você tem observado essa evolução no combate? Eu acho que o governo federal tem feito uma boa campanha devido à vacinação, que é uma das principais prevenções que a gente tem hoje, né, para evitar a H1N1. Igual, por exemplo, a dengue, nós não temos vacina. Então, a H1N1 a gente tem vacina. Então, o que é o recurso que a gente tem que usar e a gente tem que absorver esse recurso, né? Eles têm as prioridades de vacinação, mas, por exemplo, você não faz parte de um grupo que tem direito à vacinação, mas eu acho que tem que procurar. Todos nós que tivermos condições, nós temos que procurar a vacinação, porque é o recurso que a gente tem. E procurar ter uma alimentação saudável, uma hidratação, e evitar aglomerações, né, em casos de surto. Isso. Ana, como é que o nosso município está preparado para receber isso? Eu acho que se nós tivermos um surto é complicado, né? Porque a pessoa, quando ela está acometida com esse vírus, ela tem que ter um isolamento, né? Ela tem que ter um tratamento diferenciado. Então, eu acho que teria que ter uma reestruturação, talvez, se tiver um surto mesmo, né? Não falo um caso, 2 casos, né? Mas esses casos já, que parece que tem um caso que aconteceu aqui, aconteceu em que lugar?
Você tem ideia, não? Não, aí a notificação... De onde que vem? Não, a notificação ela é por município, né? Então a gente tem a notificação de um caso de óbito por H1N1. Então, o exame que permite o diagnóstico do H1N1, a importância dele, principalmente junto ao Sistema Único de Saúde, né? Qual que é estrategicamente falando? Olha, no Sistema Único de Saúde é feito apenas o diagnóstico para fazer a parte epidemiológica. Ele não é disponibilizado para qualquer, por exemplo, eu chego no centro de saúde para reclamo de gripe, que eu tenho todos os sintomas, vai ter, os médicos vão fazer todos os procedimentos, obviamente, né? Talvez, se for o caso, ir para internação, e ali vai fazer, talvez, descartar outras enfermidades, né? E esse exame, para notificação, ele não é feito aqui. Ele é encaminhado, por exemplo, aqui para a gente, vai para o Rio de Janeiro aqui, né? Então, o diagnóstico hoje, ele é feito na nossa cidade, ele é feito mais a nível clínico do que o exame mesmo. Então, por isso que a gente fala que nós estamos disponibilizando uma triagem para a pesquisa do H1N1. Né? Mas no Neolab, por exemplo, eu posso recorrer a vocês lá no laboratório e fazer esse exame particular, e convênio também pode? O convênio ele não consta no rol da MB ainda não. E é caro esse exame? Não é. Eu acho que para o benefício que ele traz, ele não é um exame muito expansivo. E qual que é o endereço lá da Neolab, onde que as pessoas que desejam fazer esse exame possam se dirigir? Na Avenida Rio Branco, 2721, no edifício Golden Center, no térreo, do lado do elevador. Mas lá vocês também, se for o caso de constatar, já aplicam a vacina ou o procedimento só de exame? Só, né? O exame mesmo. Só o exame. A vacina, nós temos as clínicas especializadas, né, para aplicação da vacina. E como tem sido a procura? Nós fizemos uma divulgação, principalmente junto aos pediatras, né? Então a gente está tendo uma receptividade boa. Nós já tivemos, acho que desde que nós começamos, mais ou menos uns 20 pacientes já foram encaminhados para a realização do exame. Graças a Deus ainda não tivemos nenhum caso uma constatação. E qual é o tempo que tem uma resposta? O que é mandado para fora e o daqui? Tá, o para fora, mais ou menos, o nosso sai no mesmo dia, tá? Essa pré-triagem, e o para fora são mais ou menos de 10 a 15 dias úteis, a realização. E em 10 a 15 dias, como é que progride? Aí tem a evolução. Por isso que ele faz mais para constatação e a nível epidemiológico mesmo, né? Por isso que o nosso é uma pré-triagem para já entrar com o tratamento já específico, né? Agora, sobretudo, falar numa próxima etapa. A pessoa está com o vírus fica incubado e vai haver mutação. Esse processo ele sempre se agrava de um ano para o outro, é isso? Essa leitura é correta? Essa leitura ela é feita através dos dados do Brasil inteiro, né? Então, por isso que é muito importante a notificação, né? Todos nós da área de saúde, nós somos obrigados a notificar todos os casos que aparecem, tanto na época da dengue, né, a zika. Então, nós temos que notificar para o governo poder tomar as precauções necessárias para a próxima produção de vacina. Se vai entrar mais um subtipo nela, ou se não, são esses 3 subgrupos que ainda predominam, então eles vão continuar com isso. A vacina vai ser produzida em cima deles mesmo. Então, essa é o que eu consigo perceber. Agora, quanto ao tratamento do paciente, quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais a resposta imunológica ela vai ser melhor, né? Você acha que as pessoas, não só daqui de Juiz de Fora, né, de uma maneira geral, têm consciência, têm informação sobre a gripe, sobre o combate, a prevenção?
Não, é porque eu acho que não. Eu acho que poderia ser melhor. A prevenção, eu acho que o governo ainda faz uma boa campanha ainda quando começa a época da vacinação, né? Mas eu acho que tem que começar desde a creche, né? Porque ali tem aglomerado de crianças ensinando como é que se faz a limpeza, a higienização e fazendo as campanhas na escola e tudo, porque as crianças elas levam para casa aquelas boas maneiras, aqueles bons hábitos, né? Então eu acho que a campanha ela pode ser mais incisiva, né? A sorte é que nós não temos muitos casos positivos, mas você pega em São Paulo, grandes centros, grandes aglomerações, o número de casos é grande, então as campanhas são mais efetivas, eu acho. Zé Luiz, na abertura do programa, falou sobre a Olimpíada. Nós tivemos Copa do Mundo, Copa das Confederações, né? Somos um país aí que temos muitos imigrantes. Isso favorece esses processos de infecção, no caso? Isso. Uma das teorias da entrada do vírus e da transmitibilidade é isso, né? São principalmente o inverno agora, que é propensão mesmo a gripe, resfriados, e deslocamentos de pessoas, né? Eu acho que agora, no período das Olimpíadas, tem que ter uma atenção especial, né? Para não ter mais esse tipo, igual aconteceu, que uma das suposições da dengue foi isso, né? Ana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui a atenção. Mesa de Debates. Agradecendo novamente a presença da Juliana, da Nani, nossos debatedores, José Luiz Ribeiro, do professor Érico Sonagão. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. Você assiste a reprise do programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou em qualquer momento no YouTube no canal do YouTube da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.